nós poderíamos resumir todos os problemas humanos da nossa época nesse texto. Tudo que acontece no nosso mundo, no mundo em que vivemos, de ruim, tem origem nesse texto. Quando nós vamos falar, por exemplo, de doenças, e aí eu não estou dizendo que uma doença necessariamente de uma pessoa é fruto do pecado dela, mas que o fato de existir doença no mundo tem relação direta com esse texto. Se você pensar, até antes de Gênesis 3, não existia enfermidade no mundo. As pessoas não ficavam doentes, né? Não existia um vírus como esse que está circulando aí, que está colocando tanto, né, temor e restrições ao povo. Não existia isso. Isso é fruto do pecado. Não existia morte, ou seja, você viveria eternamente. Não existia mentira, como nós vimos agora há pouco. Não existia inveja, não existia falso testemunho, não existia furto, desonra a Deus, nada disso. Tudo tem base nesse texto. E é bom sempre lembrarmos disso, porque só assim nós vamos poder dar a importância adequada ao pecado. O pecado não é uma coisa qualquer com que eu posso lidar e continuar pecando. O pecado é a raiz de todos os males desse mundo. Todos os males que nós temos têm raiz direta ou indiretamente no pecado. Porque, ainda que eu adoeça, não porque eu cometi um pecado e fazendo essa ligação direta, mas só é possível adoecer porque existe pecado. Então, esse é um texto extremamente crucial para a vida da igreja e para a vida do ser humano. E também nos revela problemas que continuam no nosso meio e que são tão evidentes que foram trazidos à tona aqui no primeiro pecado. Por exemplo, a chamada família disfuncional. O que é a família disfuncional? Existe a família que é funcional, porque todas as funções que foram determinadas por Deus, elas estão ali em vigor. Então a família funciona bem. O homem lidera, a esposa se submete e auxilia, os filhos obedecem. Isso é uma família funcional. Uma família disfuncional é onde essas funções estão invertidas. Elas não estão ausentes, elas estão invertidas. Porque não há possibilidade de, em qualquer sociedade humana, essas posições estarem ausentes. Sempre um vai liderar, sempre um vai se submeter, sempre alguém vai auxiliar. A questão é quem vai fazer cada coisa. Quando Deus falou com Adão a primeira vez, ele deu ordens a ele. Veja, os que recebem ordens, de certo modo, são submissos. Então, há ali uma categorização. Deus é superior a Adão. Deus é o cabeça de Adão. Mas se a mulher não teve contato direto com Deus para receber as ordens, e Adão foi que entregou ordens dadas por Deus a Eva, isso quer dizer que Adão, ele tem autoridade sobre Eva. Quem dá ordens tem autoridade. Veja, até a palavra autoridade vem de autor. Quando eu tenho autoria sobre uma coisa, eu tenho autoridade para falar sobre ela. Então Deus é o autor do mundo. Ele tem então poder, né? E ele pode mandar e as pessoas devem obedecer. A ponto de quando ele delega poder ao homem, o poder do homem é o poder de Deus. Você entende? Quem é o autor do mundo? Deus. Quem deu autoridade ao homem? Autoridade delegada? Deus. Portanto, quando um homem exerce autoridade em casa, é Deus exercendo a autoridade. Se você quiser conferir isso comigo, abra comigo, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10.
Vou pedir para alguém ler do verso 1 até o versículo 10. Alguém pode ler, por favor? Perdão. 1 Coríntios 11, verso 1. Só um minutinho. Veja, a palavra tradições aqui não deve ser confundida com tradição no sentido romano. Porque essa tradição do apóstolo Paulo não é uma tradição de homens, mas é a tradição daquilo que Deus falou. É a preservação da palavra de Deus. Porque ele vai falar de maneira semelhante no verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Ou seja, eu estou entregando a tradição que eu recebi de Deus. No mesmo texto. Certo? Então, essa tradição aqui, ela tem autoria e origem no próprio Deus. Pode continuar. Veja só, aqui outro princípio, né? Por que a mulher tem cabelo longo e o homem tem cabelo curto? Não é uma questão de preferência. Porque um homem de cabelo longo é uma desonra. É símbolo de autoridade. O véu é símbolo de autoridade. Ele está falando aqui de véu literal, ele está falando do cabelo. Então, um homem que profetiza tendo cabeça coberta. A mulher que profetiza sem o véu. Aqui o princípio é autoridade e submissão. Então as mulheres têm cabelos compridos por um princípio bíblico, não por preferência. As irmãs precisam ter orgulho, inclusive, de terem cabelos compridos como são, porque é um sinal de submissão. É um sinal de que princípios bíblicos ainda estão ao nosso redor. E não podemos olhar com bons olhos se os nossos homens passarem a andar com o cabelo comprido. Não é questão cultural, é uma questão de fé. Para diferenciar, inclusive, veja. É difícil você diferenciar, né? Você está de costa, uma pessoa com cabelo grande. Antes era muito fácil, dizer que não é uma mulher. Mas quando se vira, é um homem. Às vezes você fica ainda na dúvida, quando ele se vira, se é homem ou mulher. E aqui está claro. Você não deve, como homem, ter cabelo longo, que é próprio da mulher. E a mulher deve ter cabelo longo, porque é próprio da sua natureza. Não é que nós vamos entrar aqui em discussão sobre quantos centímetros deve ter, pelo amor de Deus, mas um princípio, tem que ser longo. Né? Tem que ser curto para um homem. Continua, Mariana, por favor. Isso porque era muito comum que, né, mulheres até prostitutas, elas não andavam com cabelos longos, né? Era uma vergonha para a mulher. Era sinal, muitas vezes, até de condenação. A mulher era condenada a isso, a ser retirado a sua honra. Oi, Ian.
sinal de condenação. Uma mulher desonrada. Continua, mano. Muito bom. Porque, na verdade, o homem não deve comer a cabeça, ou seguir a imagem e glória de Deus. Mas a mulher tem glória de Deus. Porque o homem não... Veja, não é, mais uma vez, não é argumento cultural. Porque o homem não pode ter cabelo longo, porque ele é a glória de Deus, ele é a imagem de Deus. Você imagina Deus com cabelo longo? Não, porque isso é próprio de mulher. Nós não vamos efeminizar Deus. Meu sonho é saber quem tirou a foto. Continua, Mari. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim por causa do homem. Veja, isso é óbvio. Por que a mulher foi criada por causa do homem? Porque o homem precisava de uma auxiliadora, ponto. Se o homem não precisasse de uma auxiliadora, só tinha homem. Agora, esse si não é possibilidade, porque nos decretos eternos de Deus o homem precisaria da mulher. Então, são estruturas, veja, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Se você inverte isso aqui, seja na autoridade, ou seja até mesmo exteriormente, com princípios que as pessoas acham que são princípios de cultura, a roupa que veste, o cabelo que usa, você está defraudando a revelação divina, né? Porque o homem precisa da mulher como auxiliadora. Então Deus deu a mulher ao homem e não o contrário. Pode continuar. Perfeito. Os anjos aqui, provavelmente os anjos estão no culto, porque esse é um texto que fala sobre culto. Provavelmente elas deveriam, né, trazer cabelo longo, véu, para demonstrar autoridade. Agora, se chega um homem de véu na igreja, você acha o quê? Não é tão homem assim, né? O último versículo, versículo 11. Veja só, aqui acabou o machismo, né? Deus fez a mulher para o homem porque o homem precisava. Isso não quer dizer que o homem é superior à mulher em glória e coisa desse tipo, no sentido de diante de Deus. Existe uma glória própria do homem, existe uma glória própria da mulher. Ambos carregam a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, como é dito lá em Gênesis. Gênesis 1, 27. Só que o que diferencia o homem da mulher são as funções. Um precisa ser o cabeça e o outro precisa ser auxiliador. Não existe numa casa dois cabeças. Não existe. Não existe numa casa dois submissos. Um manda e o outro obedece. Agora você precisa saber quem é. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher e às vezes são os filhos. Às vezes são os filhos. Aqui é a funcionalidade da família. A família se submete a Deus, que é seu cabeça. A mulher se submete ao homem, desde que ele esteja em Cristo. Lembre-se disso, que lá em Efésios fica muito claro. Efésios 5, ele diz, né? Mulheres, sujeitai-vos aos próprios maridos no Senhor. Então, enquanto ele está tendo Cristo como cabeça, eu me sujeito a ele. Aí tem uma questão. E se o marido for descrente? O que é que vocês acham? Se submete ou não submete? Ninguém? Perfeito. O homem não tem autoridade sobre a esposa porque ele é crente. Ele tem autoridade porque Deus deu. Se eles são casados, ele tem autoridade. Agora, qual é o limite da autoridade? A lei de Deus.
Uma mulher não está submissa ao seu marido se ele a fizer pecar. Então, até maridos descrentes também têm essa autoridade sobre a sua esposa, porque a autoridade foi dada por Deus, independentemente da fé, né? Independentemente do tipo de marido, porque você diz assim, meu marido é muito ruim, eu não devo autoridade a ele. Não é isso que a Bíblia diz. Desde que ele não lhe force a pecar, ele ainda tem autoridade. Ele não vai ter sempre que ele lhe forçar a pecar. Ele vai fazer alguma coisa má, vai lhe impedir de ir para a igreja, por exemplo. Então ele não tem autoridade para fazer isso. Ele não tem autoridade para lhe humilhar, ele não tem autoridade para lhe massacrar, ele não tem autoridade para lhe fazer roubar, mentir. Não tem. Mas no Senhor, tudo que é justo, santo, ele tem autoridade. Então, voltando lá para Gênesis, Deus vai reordenar essa família. Porque a desordem entrou à medida que a serpente buscou Eva para conversar. Né? Os irmãos sabem muito bem da história. Ele trouxe uma disfuncionalidade para a família. Em vez dela conversar com Adão, que é o chefe da casa, buscou a sua esposa. Quando Deus chama, veja no verso 9, para resolver o problema num tribunal, ele diz assim: onde estás? Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde tu estás? Onde é que tu estás que não viste isso? Porque Adão tinha se escondido. Trabalhamos um pouco semana passada a respeito desse traço, né, que advém com o pecado, ou seja, o princípio noético. A mente do homem é afetada quando o homem peca, a ponto de ele fazer coisas tolas, ridículas. Como alguém pode tentar se esconder de Deus? Adão tentou. E nós tentamos muitas vezes, quando achamos que o nosso pecado está encoberto. E Deus vê. Na hora que Deus vê, ele retoma a autoridade do homem. Veja, ele não tira a autoridade do homem, ele retoma. Adão, onde tu estás? Como é que um negócio desse aconteceu? O que é que você estava fazendo? Daí nós precisamos entender que, como a autoridade do homem procede de Deus, o homem vai prestar contas a Deus da autoridade que ele lhe deu. Tudo que acontece na nossa casa, em última instância, é culpa ou é responsabilidade, melhor falar nesse termo, é responsabilidade do homem da casa. Ah, mas foi minha esposa que pecou, foi meu filho que pecou. Ele vai ter o tratamento em relação à culpa dele. Mas como esposo e como chefe de família, eu vou responder. Por que isso acontece assim? Porque em outros ambientes isso é mais fácil de você perceber. Quando uma empresa ela lida de uma forma injusta com você, você não deve ter raiva do funcionário que lhe tratou mal. Você não vai botar na justiça o funcionário, você vai colocar na justiça a empresa. Ainda que o dono nem estivesse lá, ainda que o dono não coadunasse com esse tipo de atitude, ele vai ser responsabilizado. Por quê? Porque ele é o cabeça da empresa. Ele pode responsabilizar o funcionário, mas isso é em outra instância. Primeiro, ele vai ser responsabilizado como dono. Então, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Tudo que acontece na nossa casa, nós vamos ser cobrados como homens. Portanto, homens, onde tu estás? Ou seja, o que é que você está fazendo? Onde estão os teus olhos? É um trabalho. Olha, ir para casa não é descanso. Ir para casa é começar outra jornada. Quando o homem termina suas atividades de fora de casa e chega cansado, ele não pode simplesmente se jogar no sofá, comer e dormir. Porque tudo que aconteceu ali durante o dia é responsabilidade dele. Então, o caminho correto é buscar a esposa e filhos e dizer como é que foi o dia de vocês, o que é que aconteceu aqui, como é que estão as coisas. Ele só vai dormir depois que ele resolver os problemas de casa. É porque Deus vai perguntar um dia onde é que você estava. Ele não vai perguntar à sua esposa. Ele vai perguntar a você.
Deus está ordenando. Onde tu estás, Adão? Aí o texto continua. Ele respondeu, verso 10: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ora, mas Adão não era para guardar o jardim? O texto disse no capítulo 2, verso 25, que ele estava nu e não se envergonhava. Por que ele está envergonhado agora e foge de Deus? Que é isso que o pecado faz. Nos envergonha e nos leva para longe do Senhor. A autoridade dele foi manchada quando ele pecou, quando ele desonrou a lei do Senhor. E o caminho mais comum para o homem, líder da casa, é fugir. Ao invés de enfrentar o problema, ele vai fugir. Primeiro ele diz: eu fugi porque eu percebi que estava nu e tive vergonha. Né? Aí você sim, mas você teve vergonha por quê? A pergunta de Deus. Quem foi que lhe disse que você estava nu? Quem foi que disse que estar nu é ruim? Eu não lhe fiz assim. Aí Deus prova o que é de fato liderança. Porque aquilo não aconteceu a despeito de Deus. Tudo isso aqui está no decreto do Senhor. Tudo isso, nada ele deixou de ver. Ele viu absolutamente tudo. Por que então ele está pedindo aqui contas a Adão? Porque ele deu uma capacidade ao homem, né, de ser racional, de argumentar racionalmente, e essa capacidade precisa ser exercida. Adão, o que foi que aconteceu? Ele poderia simplesmente, alguém duvida disso, já ir para a sentença. Ele não seria injusto. Mas como um bom líder, ele está escutando um lado, escutando o outro lado, está gastando tempo com aquilo ali. Não é para não ser injusto, porque ele não seria, mas é para me ensinar como eu devo julgar. Como um pai líder julga as coisas dentro de casa. Ele escuta um lado, escuta o outro lado. E aí ele vai punir cada um de acordo com a sua posição. No verso 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Veja, uma pergunta direta. Você comeu? Qual é a resposta dele? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Mas eu não perguntei se a sua mulher comeu, meu amigo. Eu perguntei se você comeu. A resposta é direta. Você comeu ou não comeu? Não, mas eu só comi porque foi insistência da minha mulher. Inclusive foi a mulher que o Senhor me deu. Então veja só. Culpa sua e dela. Eu só não aguentei tanta pressão aqui na minha cabeça que eu acabei cedendo. Agora, se eu tivesse só, se eu não tivesse dado essa mulher, então a culpa na verdade é de quem? A culpa é de Deus, em primeiro lugar, e a culpa é da mulher, que fala demais. E ele não aguentou e acabou cedendo. Deus não escuta esse tipo de argumento. Que a gente começa a dizer: Senhor, se eu tivesse um emprego, Senhor, se eu tivesse uma condição de vida melhor, Senhor, se minha esposa me desse atenção, eu não tinha feito isso e aquilo. Deus não se importa com esse tipo de argumento. Você precisa ser fiel apesar das circunstâncias. Não por conta das circunstâncias. Lembra da história de Jó? Quem trouxe essa argumentação foi Satanás. Disse: ele só é fiel porque você dá tudo a ele. Tire para ver. Isso é pensamento maligno, satânico. Porque Deus tirou tudo de Jó e ele permaneceu fiel. Então não são as circunstâncias que vão nos levar à fidelidade, mas é o compromisso que nós temos com a lei do Senhor. Comeste da árvore, ele disse: não, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, você é tolo? Você deveria liderar a mulher e é você que é levado por ela? Que coisa louca é essa, né? O sujeito, ele deve ouvir a esposa. Ele precisa, inclusive, ouvir a esposa. Lembre-se de Abraão. Lá na frente, aqui no livro de Gênesis, uma hora a esposa dele fala com ele não ouve. Deus disse: você deveria ter. Aliás, a primeira vez ele fala, ela fala, Sara fala, e ele ouve quando não deveria ouvir. Deita-te com Agar. Ele foi e deitou. Aí Deus foi lá e falou com ele.
Você não deveria ter feito isso. Não deveria ter ouvido a tua esposa. Aí lá na frente ela vai e diz: despede Ismael, teu filho. Aí ele não quer despedir. Aí Deus vai lá e fala: você deveria ouvir sua esposa. A questão, eu ouço ou não ouço minha esposa? Resolva, Deus. É para fazer o quê? Você tem que ter discernimento como homem. E a esposa ter confiança no marido. No sentido de que você tem obrigação de, como esposa, auxiliá-lo e dizer: olha, o caminho, pelo que eu estou vendo aqui, é esse. E você, como homem, deve ouvir e discernir o que deve ser feito. Por quê? Porque dali em diante a responsabilidade toda é sua. Toda é sua. Se ela fica calada, ela não é auxiliadora. Se ela fala, ela está auxiliando. Agora, se você não tem discernimento de líder para saber quando deve e quando não deve ouvir sua esposa, então você vai cair num problema sério. Porque a responsabilidade, no final das contas, vai ser sua. Oi. Pedir um diácono para trazer água, por favor. Perfeito. E nunca foi tão comum ir para ambos os sexos, viu? Porque depois a mulher, no verso 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizestes? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Agora quem é a culpa? A serpente. Nunca é você, sempre é Deus, é a mulher, é a serpente. Nunca sou eu. E também, muitas ideologias da nossa época preservam esse tipo, e não só preservam, mas incentivam esse tipo de pensamento. Obrigado. Ideologias de cunho socialista, todas elas são assim, todas que foram produzidas pelo homem, elas têm ligação com a terceirização da responsabilidade. Veja só, o pensamento, né, jurídico hoje da nossa época é o seguinte: as pessoas que estão encarceradas, elas são negras, elas são pobres, mulheres, né, homens também, mas na verdade tem mais homens, né? Elas são das minorias. Então, por que elas estão ali? Elas estão ali porque elas são vítimas da sociedade. Elas não tiveram oportunidade e por isso chegaram a ser presas, porque tiveram que roubar, matar, fazer coisas desse tipo. Então, quem é a culpada? A sociedade. Aí você vai procurar quem é a sociedade. Quem é a sociedade? Não existe. Não é um ente, não é uma pessoa. Como é que você vai botar a sociedade? Tá bom, então não é culpa deles não, então vamos soltá-los, vamos botar a sociedade lá dentro? Não existe. Qual é a solução? Desencarceramento. Porque eles não têm culpa, eles são pessoas que foram vítimas da sociedade. Aí você pega dessa classe, né, ou desse recorte da sociedade, segundo esses princípios que nós falamos aqui, e vai ver a quantidade de pessoas que nasceram em favela, que são negras, que não tiveram oportunidade, e a imensa maioria é honesta, é correta, vive na pobreza, mas com dignidade. Então, eu não posso concluir que isso é a causa daquilo. Há uma influência, certamente. Certamente há uma influência. Agora, não é determinante. A gente fala isso contra os socialistas e fala bem.
Mas dentro de casa, se a gente não tiver cuidado, é exatamente isso que acontece. Quando você tem 2 filhos e eles começam a brigar, sempre a culpa é do outro. Sempre é do outro. Quando tem um problema em casa, a mulher joga para o marido joga para a mulher. Então a gente não é socialista lá fora, mas dentro de casa a gente é. Terceirizando a culpa. Aí quando você vê isso dentro de casa, você se lembra. Isso não é conversa nova não, está no mundo desde o Éden. Desde o Éden que é assim. Só para a gente terminar, está passando do horário. Alguém lê, por favor, verso 14 até o versículo 16. Então, o Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Veja só, para a serpente não tem conversa, né? Percebeu? O homem pôde se defender, a mulher teve o direito a se defender, a serpente já foi direto para a sentença. Por quê? A gente sabe por que Deus não deu a oportunidade da serpente se defender. Porque não há mediador para a serpente. Os diabos, os filhos de Satanás, os anjos caídos, todos eles pecaram e não tem um intercessor. Então não tem para que ter discussão. A serpente, ela vai ser punida, ponto final. Não há Cristo para elas. Mas há esperança para o homem que perdeu a sua autoridade em casa. Há esperança para um homem que terceirizou sua responsabilidade. Há esperança para a mulher que não se submeteu à lei de Deus e à autoridade do seu marido. Há esperança para a família, para os filhos rebeldes. Há esperança para todos eles, só não há para a serpente. Porque Deus não deu redentor para anjos. É por isso que eles também não pregam. O texto do Novo Testamento não fala isso, que em Hebreus, os anjos ansiavam, mas não podem. Por quê? Porque não tem redentor. Só prega para quem tem redentor. Os anjos caídos, caíram. Então Satanás vai ser condenado. Mas para o homem, para a mulher, para os filhos, há esperança. Onde é que está a esperança? Verso 15. Por ele inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo é chamado proto-evangelho, ou seja, a primeira vez que o evangelho foi anunciado em toda a Escritura. E o evangelho começa com inimizade. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre ti quem? Ele está falando com quem? A serpente. A serpente e a mulher. Por isso que tem lógica você ler, por exemplo, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, como nós lemos hoje, e o apóstolo Paulo dizia assim: como é que vocês estão entrando em julgo desigual? O que é que tem a ver Cristo com Belial, luz com trevas? Como é que você vai reconciliar coisas irreconciliáveis? Quem colocou inimizade entre nós e o mundo foi Deus. Eu fico pensando por que a igreja, ultimamente, especialmente nos nossos dias, ela tem uma carência impressionante de ser bem vista pelo mundo. Já perceberam isso? Agora, nesse negócio que teve do vírus chinês, foi terrível, ficou claro isso aí. Não vamos fazer isso não, porque o que é que vão dizer da gente? Espera aí, a questão não é essa, a questão é, nós estamos fazendo o que é certo, nós estamos fazendo o que Deus manda, aí primeiro a gente pensa nisso, depois a gente pensa na aparência, que é importante, mas às vezes você não tem como fugir da aparência do mal, não porque não é mal, mas porque o outro acha que aquilo é mal. Então, eu não tenho como controlar isso, você está entendendo? Eu preciso primeiro buscar a verdade, o que é justo, o que Deus manda. E buscar também minha reputação. Só que para muita gente, o certo é errado. Como é que eu vou ter bom testemunho dessas pessoas? Nunca. Porque foi posta uma inimizade. Eles odeiam a igreja.
Odeiam a igreja. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Chile? Eles tocam fogo nas igrejas. Aí você diz, não, mas é a igreja católica. Mas você acha que eles fazem distinção entre catolicismo romano e protestantismo? É a mesma coisa para eles. Então, o ataque é a igreja. O ataque é a igreja. E o Papa, o atual Papa, que como o papado, a nossa confissão diz que é o anticristo, esse Papa, ele não só tem a malignidade própria do papado, mas uma maior, porque ele pensa exatamente como essas pessoas. E ficou calado. Na França, a França está invadida pelos muçulmanos. Perdeu, a França acabou. Macron, né, o governante maior daquela nação, essa semana começou a ficar preocupado. Primeiro cedeu, né? Abriu as fronteiras com ingenuidade absurda. Fruto de quê? Fruto lá da Revolução Francesa. Porque desde que no século XVIII abriram espaço para aquele tipo de pensamento ateu, que é mais comumente chamado de Estado laico, a laicidade lá é um Deus. Então temos que receber todos, tudo e todos. E ele, como pai daquele povo, autoridade sobre aquele povo, ele tem obrigação de defender o povo dele. E ele abriu as portas para o inimigo. O que é que está acontecendo lá? Um professor que mostrou uma charge, né, de Maomé numa aula foi decapitado. E um muçulmano, né, entrou numa missa, decapitou um homem, matou uma mulher, inclusive baiana. E isso vai parar onde? Onde é que isso para? Inimizade. Eles odeiam a igreja. Não caiam nessa conversa fiada de que dá para conviver bem com pessoas que militam contra a igreja. É impossível, porque foi posto a inimizade. Só tem uma forma dos nossos inimigos deixarem de ser inimigos. O texto diz aqui: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A descendência da serpente e você percebe que há uma distinção? É a descendência, ou seja, plural, contra um descendente, o descendente da mulher. Primeira vez que Cristo é revelado na Escritura aqui. Ele vai ser ferido no calcanhar, como aconteceu na cruz do Calvário. Mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Como Cristo, para a gente encerrar, o que é que cabe a um homem? Um homem não deve brincar com a serpente. Não deve dar um tapinha na serpente. Como Cristo, ele tem que esmagar a cabeça da serpente dentro da casa dele. Todas as vezes que a serpente tentar se levantar, o homem tem a obrigação de ir lá e pisar na cabeça dela. Parece coisa de pentecostal, né? Pisa na cabeça do inimigo, mas é verdade. Tem que ir lá e acabar. Não pode dar papo para a serpente. Ir lá e pisar na cabeça dela. Porque senão, ela vai conversar com tua esposa, ela conversa com teus filhos, daqui a pouco tua casa está tomada e até você mesmo vai ser levado por ela. Qual é a forma de retirar a inimizade? Se eles crerem em Cristo. Se eles rejeitarem Cristo, não adianta você querer ter simpatia do mundo. Eu prefiro muito mais ter simpatia de Deus, amizade com Deus e com o seu povo, porque a inimizade foi posta. Então nós não temos nossos melhores amigos no mundo. Nossas famílias não são formadas com pessoas do mundo. Nossas sociedades de negócios não devem atrair pessoas desse mundo. Por quê? Porque nós somos inimigos declarados. O que é que eu devo fazer com o inimigo? Cristo nos ensina, Mateus capítulo 5, lá no final do texto. Ele diz: ore por ele.
Se puder, faça o bem a ele, mas não desconsidere. Ele é teu inimigo. Pregue o evangelho, mas trate como ele é, teu inimigo. A obrigação do homem em casa é guardar o jardim que Deus lhe deu, pisando na cabeça da serpente e evitando que os nossos liderados tenham esse tipo de contato com ela. Obrigação das esposas, confiar nos seus maridos. Confiar no homem que Deus lhe deu e se submeter à autoridade dele, até porque é ele que vai responder. E aos filhos, obedecer pai e mãe, honrá-los. Essa é a família que Deus reconstruiu por meio de Cristo, o seu descendente, o descendente da mulher. Amém.